Nós vamos ler vários textos. Primeiro, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que é baseado a nossa missão. Marcos capítulo 12, versos 28 a 34. Depois, convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Depois, convido você a abrir a sua Bíblia em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Depois, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 a 17. Acharam todos? Não? Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 34. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Nós que pregamos sempre, quando tira um período de férias que não prega, todo o tempo que nós não pregamos é descontado num dia só. Então, os irmãos fiquem à vontade que eu tenho até as 3 horas para terminar. Efésios 4, 15 e 16, diz assim, a Bíblia, a palavra de Deus. Efésios 4, 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 10, versos 16 e 17. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Não é o fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém. Deus, esta é a tua palavra. Fale ao nosso coração. São vários textos, mas tudo se resume no amor.
na entrega, na obediência, na comunhão. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união e o crescimento. Esta é a missão que foi trabalhada com oração, uma missão que foi trabalhada com dependência de Deus para a sua igreja, para levar a igreja a marchar, para levar a igreja a avançar, para levar a igreja a desfrutar das maravilhas do Senhor, dos seus ensinamentos, de poder desfrutar da palavra do Senhor e reconhecer qual é a nossa missão. Às vezes nós reconhecemos, às vezes nós sabemos de cor que o nosso amor por Deus, ela nos dará visão para buscarmos a união e crescimento, mas há detalhes especiais da palavra de Deus. Não é uma missão apenas para estar no quadro, para estar no cartaz, mas é algo que precisa ser praticado na nossa vida. Toda a nossa liderança, toda a igreja, todo membro da igreja, toda pessoa que deseja ser membro da igreja, ela precisa saber a sua missão. Ela precisa reconhecer que acima de tudo está amar a Deus, que acima de tudo está reverenciar aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, é poder priorizá-lo na nossa vida, é poder priorizá-lo nas nossas decisões. E esse amor é quem nos dá a visão. É esse amor que vai ampliar a nossa visão a pessoas ou às pessoas que necessitam. Essa visão que vai ampliar a nossa compaixão para as almas perdidas. Essa visão que vai ampliar de cuidar do meu irmão que está ao meu lado. Porque o nosso amor por Deus dará visão para buscarmos, é avançar, é acolher as pessoas, é sair das quatro paredes, é evangelizar, é fazer da nossa casa um lugar de estudo bíblico, é fazer do nosso trabalho um lugar onde Deus se manifesta, é fazer do nosso trabalho, dos nossos conhecidos, na faculdade, na escola, um lugar onde eu tenho liberdade de falar do amor de Deus, onde eu posso buscar ter a eles a oportunidade de falar do amor de Deus. Para buscarmos a união, precisamos estar unidos como igreja. Precisamos reconhecer a nossa missão. Precisamos olhar para com os nossos irmãos com um olhar de compaixão. Precisamos abraçá-los. Precisamos acompanhá-los. Precisamos discipliná-los. Precisamos ensiná-los, porque nós amamos. E ainda diz a nossa missão, para o crescimento. Igreja precisa crescer. Você, eu, precisamos crescer. Há tantos anos e você continua o mesmo. Há muitos naniquinhos evangélicos que não crescem, que não buscam maturidade, que não têm experiência real com o Senhor, porque não amam o Senhor. E mediante a todos esses textos que nós lemos e mediante a nossa missão, amados, nesta manhã nós queremos que ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, não estamos participando de um simples rito religioso. A ceia é um memorial. A ceia é vivo do amor de Deus revelado em Cristo. E ao olharmos para o pão e para o cálice, somos lembrados que foi o amor de Deus que levou Jesus à cruz. Ao olhar para os elementos da ceia, o corpo, para o cálice, nós vamos relembrar que nós somos amados por Jesus e que nós temos uma missão dada pelo próprio Jesus, que é ir pregar o evangelho, que é falar do amor de Deus. E esse amor não apenas nos salvou, mas também nos uniu como corpo e nos chamou a crescer nele. Por isso que a nossa missão é o nosso amor por Deus. Sem amar, nós não temos visão. Sem amor, nós não temos visão. Se não amarmos a Deus, nós não temos visão. Nós ficamos focados, nós ficamos fechados, nós ficamos limitados, porque a nossa visão, ela se encontra somente nos seus próprios interesses. A sua visão se encontra nos seus próprios negócios, mas quando o nosso amor por Deus nos dará visão, é porque este amor nos alcançou. É esse amor que abre a nossa visão. A ceia do Senhor, ela ajusta a nossa visão espiritual. Ela nos faz olhar para a cruz, ela nos faz olhar para Cristo e para a nossa responsabilidade de viver esse amor nesta unidade e no crescimento espiritual. E baseado nesses textos, nós podemos tirar aqui 4 lições importantes sobre a nossa missão, de avançar. A nossa ordem é de marchar. Quantas vezes
Quantos motivos nos trazem para nós desanimarmos? Quantos motivos aparecem para nós para perdermos o foco, para perdermos a visão? Chega, vamos botar um ponto final disso. A ordem é? E não há nada melhor do que reconhecer isso através da vida de Jesus, da entrega de Jesus. E a primeira atitude, nós podemos reconhecer que a ceia do Senhor revela o amor de Deus que transforma a nossa visão. Lembra da missão? O nosso amor por Deus nos dará visão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, diz assim: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Na ceia nós vemos o amor de Deus de forma concreta. O corpo foi partido, o sangue foi derramado, tudo por amor. Quando contemplamos esse amor, a nossa visão ela é corrigida. Quando nós contemplamos o sacrifício de Jesus na cruz, a nossa visão ela é corrigida, porque olhamos muitas vezes para o nosso pecado, olhamos muitas vezes para aquilo que nós não podemos alcançar, olhamos muitas vezes para a condenação ou para aqueles que condenam, muitas vezes olhamos para aquele que não tem esperança, olhamos para as deficiências, mas quando eu olho para a cruz, a nossa visão é corrigida. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço que Deus me ama. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço que Deus perdoou os meus pecados. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço que o corpo de Cristo foi partido por mim. Quando eu olho para a cruz, eu reconheço que o sangue de Cristo, ele me purifica de todo pecado. Quando eu olho para a cruz, eu posso olhar para você e dizer que nós somos um em Cristo Jesus. É por isso que a ceia ela revela o amor de Deus que transforma a nossa visão. A visão de igreja, a visão do mundo, a visão das coisas que o Senhor quer revelar a cada um de nós. O pão nos lembra, meus amados, que fomos alcançados pela graça. O cálice nos lembra que fomos reconciliados com Deus. E não há espaço para o orgulho diante da cruz. Não há espaço para a indiferença diante dos sacrifícios. E anote isso no seu coração. Quem contempla a cruz com sinceridade, aprende a enxergar a vida, a igreja e os irmãos com humildade e gratidão. Porque eu olho para o meu irmão agora não com olhar de superioridade, mas eu olho para o meu irmão dizendo: nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do perdão. Por isso que nós precisamos perdoar uns aos outros, por isso que nós precisamos caminhar juntos. Temos as nossas diferenças, mas o nosso amor por Deus nos dará a visão daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida, para o seu povo, para a sua igreja. A olhar para a cruz, olhe com um olhar de expectativa de mudanças, olha com um olhar de perdão, olha com um olhar de misericórdia, olha com um olhar de intimidade. Eu vou repetir outra vez: quem contempla a cruz com sinceridade, aprende a enxergar a vida, a igreja e os irmãos com humildade e gratidão. Não há outra forma. Jesus mudou a nossa visão. Jesus mudou a nossa maneira de enxergar. Não olhamos com um olhar crítico, não olhamos com um olhar de condenação, mas olhamos com um olhar de amor, olhamos com um olhar de compaixão, porque nós olhamos para Cristo, e quando nós olhamos para Cristo, o nosso foco muda. Quando nós olhamos para Cristo, a nossa visão muda, nós passamos a enxergar com os olhos de Deus. Eu tenho na vista esquerda uma deficiência chamada ceratocone, e há 5 anos atrás eu fui renovar a carteira de motorista, e o rapaz lá, o médico disse assim: olha, eu não vou liberar porque o senhor não enxerga. Eu não enxergo de uma vista, a outra enxerga muito bem. Ele fez o teste lá e coloquei lá, olhei à esquerda lá, não enxerguei nada. E aí à direita lá, e ele foi ruim, ele colocou aquela miudinha naquela letra, mas eu li. Aí ele falou assim: pega lá, daqui a 15 dias você pode pegar teu documento. Fui renovar agora esse ano. Já cheguei, o médico foi até bonzinho. O senhor tem ido oftalmologista?
tenho ido 6 em 6 meses, porque eu tenho ceratocone na vista esquerda, mas na direita eu enxergo muito bem. Já fui na lata. Ele, olha lá, olhei, está aprovado. Você quer ser aprovado por Deus? Enxergue Deus. Quer ser aprovado no seu casamento? Enxergue Deus. Você quer enxergar a sua profissão, o seu trabalho, o seu relacionamento? Enxergue Deus. Enxergue a palavra de Deus, porque o nosso amor por Deus nos dará visão. Visão daquilo que deseja fazer na minha, na sua vida, na vida da igreja. Por isso a ceia revela o amor de Deus que transforma a nossa visão. E a nossa visão foi mudada, a nossa visão foi transformada, o nosso foco é Cristo, e nós olhamos para Cristo, vivemos para Cristo, falamos de Cristo, somos um em Cristo. Louvado seja Deus por isso. Mas há uma segunda lição muito importante sobre a nossa missão que está na Bíblia. O nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união. A segunda coisa, a ceia nos chama à união do corpo. Olha no verso 17, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. A ceia, ela não é um momento individualista. Ainda que pede para que nós pudéssemos examinar a si mesmo, ela é a expressão máxima da comunhão do corpo de Cristo. Paulo, ele advertiu a igreja de Corinto, porque eles participavam da ceia sem discernir o corpo, gerando divisões, desprezo, desigualdade, não valorizava o sacrifício de Jesus na cruz. Participava da ceia por participar. É como se fosse um momento de um alimento ou um tira-gosto. Mas a igreja, ela estava dividida, ela participava da ceia, mas não discernia o que era o simbolismo, qual era a importância, qual era a essência da ceia do Senhor. E em nome de Jesus, a minha oração é que você hoje, ao participar da ceia, você sabe o que você está fazendo. Você reconheça o que Jesus fez por você e o que Ele pode fazer através de você. Nos levando ao quebrantamento, nos levando ao arrependimento, nos levando à humildade, a perdoar, a poder amar o Senhor acima de todas as coisas, a perdoar o nosso irmão. Participar da ceia, ela exige reconciliação, ela exige perdão e ela exige quebrantamento. E quem sabe disso sou eu e você. Não podemos julgar. Mas esse é o momento desta manhã de você dizer o seguinte para Deus ao participar da ceia do Senhor: eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero pedir perdão. Eu quero ser quebrantado pelo Espírito Santo do Senhor. Não podemos nos assentar à mesa do Senhor carregando rancor, divisão ou indiferença uns pelos outros. Mas anote isso: antes de participarmos do pão e do cálice, somos chamados a examinar não apenas o nosso coração diante de Deus, mas também o nosso relacionamento com os irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, amém? Somos irmãos de sangue. O mesmo, somos irmãos de sangue. Mateus. Isso. E é esse sangue que nos purifica, que perdoa os nossos pecados. É por isso o nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união. Somos um em Cristo. É o tema da nossa convenção esse ano de 2026. Somos um. Imagine quando nós já conhecemos a força dessa unidade. Imagine quando nós já conhecemos a praticarmos esta unidade como igreja. Grandes coisas o Senhor irá fazer através de nós, para a glória do Senhor. Mas há uma terceira lição, dando continuidade à nossa missão. Nosso amor por Deus nos dará a visão para buscarmos a união e o crescimento. A ceia nos impulsiona ao crescimento espiritual. Olhe no verso 26, de 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que participamos da ceia, anunciamos algo. Anunciamos a morte de Cristo. Proclamamos a nossa fé, renovamos o nosso compromisso com uma vida santa,
A ceia não é apenas memória do passado, mas também ela é esperança do futuro e chamado para o presente. Quem ama a Deus e participa da ceia com entendimento, não permanece o mesmo. Porque ele reconhece que Jesus mudou a sua vida, que Jesus mudou o seu temperamento, que Jesus mudou o seu comportamento, e que Jesus agora, ele habita através do Espírito Santo de Deus. É ele quem dirige a sua vida, e quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, cresce. Quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Quem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus? E quem cresce? É isso tudo, avança e marcha. Quem cresce, marcha. Quem cresce, avança. Quem cresce, ama. Quem cresce, se fortalece. Quem cresce, se perdoa e perdoa. Há crescimento no amor, há crescimento no temor, há crescimento na obediência, há crescimento no amor. Anote, a ceia nos lembra que fomos salvos para crescer e viver de modo digno do Evangelho. É crescimento, é maturidade, é unidade, é perdão, é reconhecimento do que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Mas a nossa missão, nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união e o crescimento. E eu encerro então para dizer o seguinte, segundo o texto de Efésios 4,16, que Cristo é o centro da ceia, Cristo é o centro da união, Cristo é o centro do crescimento, Cristo é o centro da nossa vida. Efésios 4,16, dele todo o corpo, preste atenção nisso, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Na ceia, Cristo está no centro. Não é sobre nós, não é sobre merecimento, é sobre graça. Quando Cristo ocupa o centro, a igreja se torna um corpo, o amor flui, o crescimento acontece. Cada irmão é à mesa, testemunha que somos diferentes, mas unidos pelo mesmo sacrifício e pela mesma esperança. Anote, que Cristo esteja no centro da nossa vida, da nossa comunhão, da nossa caminhada espiritual. Nunca desvie o seu olhar de Cristo. Olhe para Jesus, porque o nosso amor por Deus nos dará visão. Pode ser que hoje você precisa mudar a sua visão. Pode ser que hoje o seu foco tenha sido em tantas outras coisas. A ceia nos traz a recordação, o memorial, que a nossa visão precisa estar em Cristo. Quando Lázaro estava sepultado, há 4 dias, Marta e Maria, Jesus foi até elas, e diz a Bíblia que elas correram aos pés de Jesus e disseram: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O foco, o olhar daquelas mulheres estavam na morte, estavam no luto. E há momento em que Jesus disse: olha, eu não disse a vocês que se creres verás a glória de Deus. E olha a visão delas. Sim, eu creio, mas é lá no futuro. Eu creio que nós ressuscitaremos no último dia. Então Jesus fez com que a sua visão tornasse para o presente. Jesus disse: hoje eu trago vida a seu irmão. Tirai a pedra. E disse o quê? Lázaro, vem para fora. Uma visão focada no luto, lá na frente, faz toda a diferença a sua visão hoje. A decisão é hoje. Nós sabemos que nós iremos ressuscitar no último dia.
nós não fomos arrebatados, se Jesus não voltar, ou se nós morrermos, no nosso corpinho bonitinho estiver na caixinha e virar pozinho, nós ressuscitaremos. Mas é necessário que você tenha essa visão hoje, de quem lhe dá essa garantia é Jesus, só Ele. Quando aquela mulher, a viúva de Naim, da cidade de Naim, quando o seu olhar estava agora na dor, estava na morte do seu único filho, e ela caminhando cabisbaixo, ela indo com a multidão, o seu olhar estava ali, era o foco do seu olhar, ao que ela estava presenciando. Jesus veio, mandou parar o cortejo, tocou no caixão, o garoto sentou-se, e Jesus entregou o menino à sua mãe. O seu foco agora estava em Jesus. Prosseguiu. Prossiga com os olhos fixos em Jesus. Jairo estava em casa, sua filha estava morrendo. Enquanto ele olhava para a filha, aquela agonia, minha filha está morrendo. Ele foi a Jesus, o foco agora é Jesus. E chegou ali, então, Jesus estava indo para a casa de Jairo. O foco estava em Jesus. E aí vieram algumas pessoas da casa de Jairo. Não incomodes mais o mestre. Jairo, perca o foco. Jairo, perda a visão. Sua filha já morreu. Jairo, por algum instante, desviou o olhar de Jesus. Jesus, percebendo, dá a ele uma nova visão. Jairo, não temas, crê somente. Pode ser que você foi membro da igreja, está afastado da igreja, está afastado de Jesus. Talvez você ouviu coisas que disse para você desanimar, para você perder o foco. Hoje Jesus volta a dizer para você o seguinte: não temas, crê somente, foque em Jesus. Glória a Deus por isso. Foque em Jesus. A Bíblia relata de uma mulher com 12 anos, padecia com uma hemorragia. O foco dela era solucionar aquele problema, é solucionar aquela enfermidade. O foco dela estava no médico, o foco dela agora estava em tudo que ela possuía. Diz a Bíblia que ela vendeu tudo, mas ela ouviu falar de Jesus, e ela disse o seguinte: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Agora o seu foco mudou, e ela foi então a um alvo, ela foi então ao objetivo, ela foi então na sua missão, de se somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E diz a Bíblia que ela foi no meio da multidão, passando ali no meio da multidão, passando pelos discípulos, quebrando todas as regras da lei, e ela vai, toca nas vestes de Jesus e foi curada, porque os seus olhos ficaram fixos em Jesus. Jesus, Ele traz cura, Ele é poderoso para curar. Foque no seu poder, toque pela fé em nome de Jesus. Ele é o centro da ceia, Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da família, Ele é o centro do seu povo, Ele é o nosso Deus. Que Cristo esteja no centro da nossa vida, da nossa comunhão, da nossa caminhada espiritual. Amados, ao nos aproximarmos da mesa do Senhor, façamos isso com corações gratos, espírito quebrantado, com um desejo sincero de viver em união e crescimento, porque o nosso amor por Deus nos dará visão para buscarmos a união e o crescimento. Que o amor revelado na cruz nos dê visão para discernir o corpo, preservar a unidade e crescer para a glória de Deus. E lá, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nesta manhã, neste momento, é o tempo de você mudar o foco, de você mudar a sua visão. Olhe para a cruz. Deus pode. Olhe para a cruz. Ele é o centro da minha vida. Olhe para a cruz. Quero ser obediente. Olhe para a cruz. Estou amado por Deus. Olhe para a cruz. Sou perdoado por Jesus. Olhe para a cruz.
faço parte de um corpo, faço parte de uma família, faço parte da igreja do Senhor Jesus.